Vocês já estão visualizando a minha tela? Sim. Bom, pessoal, bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã com vocês e para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é o perdão, um tema que a gente já teve outras oportunidades de conversar, de refletir sobre ele, mas é um tema que sempre se faz necessário que a gente o revisite, né? Que a gente lembre um pouquinho de pensar nessa questão, uma vez que todos nós somos pessoas que precisamos aprender a perdoar, assim como nós precisamos do perdão daqueles com os quais a gente convive. Então, um tema que é sempre importante a gente estar atento a essa questão. Em relação ao perdão, né, certamente a gente tem uma grande referência, que é Jesus. Jesus muito nos ensinou sobre o perdão. E uma das coisas que Jesus sempre deixou muito claro para nós é que todos nós precisamos do perdão. Nós precisamos perdoar e nós precisamos ser perdoados. E isso de uma maneira ilimitada. Então, essa famosa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, que Jesus, em conversa com Pedro, diz, né? Quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Obviamente que aqui Jesus não estava dando um número fixo do tanto que a gente deveria perdoar, mas queria dizer que esse perdão é um perdão ilimitado. A gente tem que perdoar na medida que a gente precisa perdoar, assim como na medida que nós precisamos também do perdão das pessoas. Outro ponto bastante importante é que muitas vezes a gente escuta as pessoas conversando e comentando que o perdão seria algo ou uma atitude que poderia ser praticada apenas por espíritos mais evoluídos e que nós, né, meros mortais, espíritos ainda imperfeitos, não conseguiríamos perdoar. E acredito que esse seja um conceito um pouco equivocado, porque somos justamente nós, né, ainda imperfeitos, né, que somos espíritos ainda caminhando na nossa jornada evolutiva, é que necessitamos do perdão. O grande exemplo disso vem de Jesus. Se nós pegarmos, né, Jesus teve que fazer um sacrifício muito grande para poder encarnar neste planeta, para nos auxiliar, para nos trazer uma mensagem de luz, uma mensagem de esperança, de consolação. E, apesar de tudo isso, ele foi altamente perseguido, ele foi muito incompreendido e, inclusive, né, uma perseguição não só moral, mas uma perseguição física, a ponto de que ele terminou a sua existência terrena crucificado, né, de uma maneira bastante violenta, bastante agressiva. E mesmo diante de tanta ofensa, de tanta agressividade contra Jesus em todos os aspectos, a sua derradeira frase, né, no momento da sua crucificação, né, no momento em que ele se despede da vida física aqui neste planeta, a frase que Jesus nos deixa diz o seguinte: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Prestem bastante atenção nessa frase, que Jesus não diz assim, eu vos perdoo pelo que vocês estão fazendo contra mim. Ele pede a Deus que nos perdoe. Por quê? Porque Jesus não se sentia ofendido com tantas agressões que ele estava recebendo. Talvez estivesse triste, sim, porque, obviamente, ele estaria enxergando ali todas as imperfeições expressas, né,
nesses irmãos ainda imaturos que somos todos nós. Mas ele compreendia essa imaturidade da alma. Jesus é um grande conhecedor da natureza humana, sabe das nossas imperfeições. Então já certamente imaginava que este seria o caminho que ele teria que percorrer durante a sua existência terrena, de maneira que ele não se sentia ofendido. E ele pede a Deus que nos perdoe, ou seja, que alivie as nossas consciências, os nossos sentimentos de culpa mediante tudo aquilo que a gente estava praticando contra ele. Então, isso demonstra que os espíritos superiores, os espíritos puros, eles têm menos necessidade de perdoar, porque eles são menos ofendidos. Eles não se sentem agredidos quando alguém dirige a eles uma atitude, uma ação que seja agressiva ou que possa lhes trazer algum tipo de dano. Porque compreendem a natureza humana, conseguem compreender o próximo, conseguem ter essa percepção de alguém que já passou por isso e que sabe que o caminho é esse. É muito semelhante, por exemplo, né, se a gente quiser fazer uma analogia, por exemplo, uma criança. Né? Quando a gente, por exemplo, um adulto, vê uma criança fazendo algo de errado, por exemplo, a criança, por exemplo, foi lá e colocou o dedo na tomada, foi lá e pôs a mão no fogo. A gente sabe, como adulto, a criança, por exemplo, ela é ainda um ser que, neste momento, né, temporariamente, está aprendendo a viver nesse planeta, na vida física. Né? É um espírito que está encarnado ali, mas que, nos seus primeiros anos de vida, vai ter que se adaptar à existência terrena e que ele necessita dessa fase de aprendizado. De maneira que a gente compreende a atitude da criança. A gente tenta evitar, a gente corre lá para acudir a criança, mas a gente compreende. É a mesma coisa um espírito superior, um espírito puro, nos vendo, né, como irmãos mais novos, como irmãos que ainda estamos no início da nossa jornada. Eles compreendem as nossas imperfeições e, por isso mesmo, acabam não se ofendendo com aquilo que a gente pratica. De maneira que somos nós, né, que cometemos as falhas, somos nós, né, que estamos ainda nessa caminhada evolutiva, bem no início dessa caminhada evolutiva, ainda somos crianças espirituais, é que necessitamos verdadeiramente de exercitar o perdão. E uma das coisas que nos fazem, né, ter que perdoar é justamente nós trazermos conosco dois grandes sentimentos que são extremamente deletérios, são nocivos para a alma, que é a mágoa e a culpa. A gente vai entender um pouquinho desses dois sentimentos. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, ele traz uma pergunta muito importante para nós, quando ele questiona a espiritualidade que trabalhou na codificação, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos responderam a Kardec: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E aqui Kardec deixou bastante claro para nós que esses dois sentimentos, o orgulho e o egoísmo, são os grandes entraves que nós trazemos na alma e que nos impede de evoluir moralmente de uma maneira mais significativa. O progresso moral, a gente sabe que ele é bastante lento. É só nós pegarmos, por exemplo, se nós conseguimos vivenciar ou experimentar os ensinamentos de Jesus em sua plenitude, em sua totalidade. Jesus esteve aqui entre nós há aproximadamente 2000 anos. E nesses 2000 anos, a gente evoluiu. Sim, evoluímos, mas muito pouco perante o avanço intelectual, se nós compararmos a época de Jesus com a nossa de hoje. De maneira que é uma grande evidência de que o avanço moral ele é bem mais lento, bem mais difícil. Por quê? Porque nós somos ainda dotados do orgulho e do egoísmo. O que o orgulho reflete de nós? Ele reflete a nossa insegurança, ele reflete a nossa baixa autoestima, a nossa fragilidade. Desenvolvemos o orgulho como um mecanismo de
defesa, como uma ferramenta para a gente poder vencer a insegurança, vencer a baixa autoestima, vencer a nossa fragilidade. Desenvolvemos em nós o egoísmo porque ele traduz a carência da alma. Todos nós temos uma carência maior ou menor. Todos nós temos uma necessidade de ter atenção, de receber o amor, de receber o carinho do próximo. Isso é nato, está em nós, está na nossa essência, essa necessidade. Então, nós trazemos conosco isso. E isso faz com que a gente, obviamente, queira tudo para nós, né? A gente acaba puxando tudo que está à nossa volta, querendo que isso tudo esteja ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso bel prazer, né? E o problema surge justamente porque dentro de nós, e isso Kardec também nos ensina lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aonde está escrita a lei de Deus. E a resposta dos Espíritos é muito simples, na consciência. Ou seja, todos nós portamos dentro de nós mesmos as leis divinas. A gente pode não ter a percepção momentânea delas, mas sabemos que elas estão presentes na nossa essência espiritual. E aí, quando a gente toma uma atitude que é recheada de orgulho, recheada de egoísmo, vai haver um conflito dentro de nós mesmos, dentro da alma, um conflito da nossa essência espiritual, dizendo aquilo que a gente deve fazer, com a nossa personalidade humana, que age ainda com atitudes repletas de egoísmo e repletas de orgulho. E esses conflitos é que vão gerar justamente os sentimentos de mágoa e os sentimentos de culpa. Então, por exemplo, quando o ego predomina sobre a essência espiritual, quer dizer, quando o egoísmo, o orgulho, ele acaba falando mais alto, a gente pode manifestar esse tipo de situação. E aí, pus aqui algumas situações em que isso acontece. Por exemplo, quando alguém nega algo para a gente, algo que a gente gostaria muito, a gente não fica irritado, a gente não fica nervoso com aquilo, a gente se sente ofendido com aquilo, são situações que geram sempre sentimento de ofensa, né? Quando alguém não me convida para um evento importante, quando alguém não corresponde a um afeto que eu gostaria, que eu esperava uma correspondência, quando alguém me trai a confiança, ou quando alguém rouba alguma coisa de mim, quando alguém me decepciona, quando se mostra ingrato, quando me exclui, por exemplo, de um grupo, ou quando não presta um favor que eu desejaria que aquela pessoa prestasse, quando não devolve algo que pegou emprestado. Então, só pus aqui situações comuns do dia a dia, mas que geram esse conflito. Por quê? Porque a hora que alguém toma uma atitude dessa contra mim, o que acontece? O meu orgulho, o meu egoísmo, ele vai ficar ferido. Ele vai falar assim: poxa, mas não pode ser assim. As coisas têm que ser do meu jeito, ou as pessoas têm que agir da forma como eu gostaria que agisse. Então, a gente vai se sentir ferido nesse momento. Então, é isso que faz a gente desenvolver a raiva. E esta raiva, se ela não for trabalhada de uma maneira adequada, ela vai caminhar para uma mágoa, né, que é aquela raiva acumulada. E a raiva acumulada, a mágoa, ela necessariamente vai gerar em nós, em algum momento, também sentimento de culpa, porque no fundo a gente sabe que a mágoa não é um bom sentimento e a nossa essência também vai nos cobrar por que a gente está sentindo aquilo, se aquilo não é bom. Então, isso faz com que a gente carregue conosco a culpa, porque a gente tem uma dificuldade de aceitação de si mesmo. Situações como, por exemplo, quando a gente tem uma atitude de raiva, quando a gente tem, por exemplo, uma crise de ciúme, quando a gente manifesta atitudes de inveja, ou quando a gente é intolerante, ou quando a gente, por exemplo, maltrata o próprio corpo, ou quando a gente fere ou lesa alguém, são todas atitudes que faz muitas vezes nós termos raiva de nós mesmos, porque a gente aqui também fere o orgulho, também fere o egoísmo, porque são atitudes que no fundo a gente entende que que não são adequadas, que não são legais,
então a gente acaba desenvolvendo raiva de nós mesmos. E isso certamente também leva a um sentimento de culpa bastante grande e que muitas vezes nós carregamos isso de uma maneira muito importante em nossas vidas. Essas situações todas que eu estou colocando aqui para vocês são situações que todos nós vivenciamos, né? Uns mais, outros menos, um mais alguma situação, outros mais outra situação, mas, de uma maneira geral, todos nós, né, que somos espíritos, que ainda estamos na nossa caminhada evolutiva, ainda podemos nos considerar como crianças espirituais, né? Vivemos num mundo ainda de provas e expiações, então a gente ainda precisa aprender muita coisa para poder se tornar um espírito mais elevado, de maneira que esses comportamentos que eu tenho trazido aqui são comportamentos comuns a todos nós, porque ainda somos espíritos que trazem ainda bastante orgulho, bastante egoísmo em nossos corações. A questão é que cada vez mais se percebe, né, se a gente traz conhecimentos de que se a gente não conseguir lidar com isso, né, se a gente não conseguir lidar com essa raiva, seja com a raiva que a gente sente do outro, seja com a raiva que a gente possa sentir de nós mesmos, esse tipo de comportamento ele acaba sendo deletério para todos nós. Essa foi uma experiência feita por essa psicóloga, a doutora Charlotte. Ela é da Hope College, de Michigan, nos Estados Unidos. Uma experiência muito interessante e muito simples. Ela pegou 71 indivíduos, né, que eram voluntários, pessoas saudáveis, que não tinham, né, nenhuma doença, nenhum problema de saúde, nada. E ela fez um trabalho porque ela monitorizou esses indivíduos. Então, ela colocou, como vocês podem ver nessa figura aí, esses eletrodos, né, que vão monitorizar o coração, né, como se fosse fazer um eletrocardiograma. Colocou o aparelhinho lá para medir a pressão arterial. Colocou também um aparelho que mede o tônus muscular, ou seja, o quanto que a musculatura está contraída ou quanto que ela está relaxada. E aí, ela monitorizou essas pessoas e deixou essas pessoas assim para ver como que era a situação normal delas e viu que estava tudo dentro do padrão, né? Dentro da resposta fisiológica de cada um. E aí ela pediu que cada um desses indivíduos fizesse uma lembrança. Ela fez um trabalho de mais ou menos uma meia hora que esses indivíduos eles tinham que lembrar uma situação que tinha causado muita mágoa nessa pessoa, ou seja, uma situação da vida que mais ela considerou que lhe causasse mágoa, que lhe causasse ressentimento, pediu que a pessoa mentalizasse a pessoa que causou a mágoa nela, que causou o ressentimento. E ela fez esse trabalho. Durante meia hora, ela foi trabalhando com essa mentalização, pedindo para que esses indivíduos, então, lembrassem disso. E o que ela observou? Que a frequência cardíaca aumenta, que a pressão dessas pessoas sobe, que a musculatura fica muito mais contraída, mostrando que há toda uma série de reações fisiológicas do nosso organismo quando a gente manifesta esse tipo de sentimento, de mágoa. E depois ela faz o trabalho contrário. Depois, na meia hora seguinte, ela faz todo um trabalho em que esse indivíduo tentava mentalizar o perdão para com aquela pessoa que havia lhe causado esse mal. E aí, ao mentalizar o perdão, ao trabalhar, né, fazendo uma indução mental aí desses voluntários para que eles mentalizassem uma situação de perdão, o que ela observa é uma normalização desses parâmetros, seja da frequência cardíaca, da pressão, da contratura muscular, mostrando o quanto que o sentimento de mágoa não vai provocando fenômenos no nosso corpo. E hoje a ciência ela tem uma série de evidências que mostra o quanto que o perdão ele consegue melhorar a nossa saúde física. Não estou nem falando da saúde mental, estou falando aqui da saúde física, ou seja, melhora o nosso corpo. Olha só, tem estudo que mostra que a pessoa que tem doença arterial coronária, ou seja, que tenha seus vasos sanguíneos do coração obstruídos lá por placa de colesterol, e essas pessoas elas têm mais predisposição, né, elas têm mais tendência a perdoar, a manifestar sentimentos de perdão, elas têm menos chance de causar infarto do que aquela pessoa, por exemplo, que não consegue perdoar.
Evidências de que reações de raiva mais intensas, por exemplo, elas estão mais associadas ao desenvolvimento do diabetes. Tem também estudos que mostram que a insuficiência cardíaca, ou seja, um coração que já não consegue trabalhar de maneira adequada, ela é maior nas pessoas que manifestam muito mais raiva e que têm mais dificuldade de perdoar. Então, isso só para mostrar a vocês, né, quantas evidências a gente já não tem, a própria ciência tem demonstrado isso, é que o perdão é uma postura, uma atitude que não gera apenas saúde mental, mas também gera saúde física. E vejam só, Kardec, lá no livro A Gênese, lá no capítulo 14, no item 18, ele fala o seguinte para nós, olha só, já na época de Kardec ele já nos alertava sobre essa questão, sobre o corpo físico. Atuando esses fluidos, ele está falando dos pensamentos, sobre o perispírito, e este, a seu turno, reage sobre o organismo material que se acha em contato molecular. Então, o pensamento age no perispírito, que, consequentemente, é quem comanda, quem coordena o corpo físico. Se os eflúvios, então, se esses pensamentos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Vejam o alerta que Kardec, há mais de 150 anos, já veio nos mostrar o quanto que os pensamentos, os sentimentos que a gente vai trazer dentro de nós, eles vão estar diretamente relacionados com o nosso adoecimento físico. Temos também as repercussões emocionais, que são decorrentes da dificuldade que nós temos de perdoar as pessoas. Então, por exemplo, pessoas que são violentas porque trazem mágoas da infância difíceis de serem trabalhadas. Mulheres deprimidas, por exemplo, porque não conseguem diluir a culpa de um aborto que ela provocou. Jovens rebeldes, por exemplo, que trazem, né, aqueles ressentimentos surdos, né, pela maneira como eles estão sendo desqualificados por seus pais ao longo da adolescência. Idosos amargos, que é uma situação muito comum, porque eles não conseguiram tirar aqueles remorsos que eles foram acumulando ao longo da existência. Pessoas armadas de tantas mágoas acalentadas dia a dia, né? Esposos ou esposas com aquele ciúmes mórbido, porque tem uma traição que não foi seguida de perdão. Pais ansiosos ao extremo por remoerem o fato de não terem logrado êxito em lidar na educação dos filhos. Crianças tristes por mal compreenderem a dor e ressentimento de serem abandonadas por pais relatos. Então, aqui são situações muito vividas no dia a dia, muito comuns, né? Os consultórios dos psicólogos, dos terapeutas, são cheios de pessoas que trazem essas condições, esses problemas. Quem trabalha com atendimento fraterno sabe muito bem que essas são situações muito trazidas pelas pessoas e que mostrando, né, que a dificuldade de perdoar, ou seja, se a gente optar por esse caminho de não querer perdoar, a gente sabe que as consequências, né, físicas, emocionais, elas podem ser bastante importantes. E também existem as consequências espirituais, porque toda vez que a gente está alimentando em nós mágoa, a gente está alimentando culpa em nós, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo as nossas vibrações. As nossas vibrações, elas ficam mais baixas, elas ficam mais lentificadas. E a gente tem que sempre lembrar que, embora nós estejamos encarnados, nós somos espíritos e nós estamos conectados com o mundo espiritual. E nós estamos conectados com quem? Com aqueles que vibram na mesma faixa que nós. Então, quem são os amigos espirituais que estarão comigo, né, no meu dia a dia, nas minhas atividades, nas diversas situações da vida? São aqueles que justamente pensam ou sentem aquilo que eu também sinto, né, que trazem consigo esse mesmo tipo de sentimento. Então, se as minhas vibrações, né, são de mágoa, são de culpa, eu acabo atraindo
justamente espíritos que estão em sofrimento ao meu lado. E é assim que a gente permite, por exemplo, que se estabeleça um processo obsessivo. Por isso que quem trabalha, né, com desobsessão sabe que a maior ferramenta que nós temos no trabalho de desobsessão é justamente trabalhar o obsediado. Que a atividade que é feita, né, na reunião mediúnica é simplesmente para que a gente possa acolher aquele espírito ou aqueles espíritos que estão em sofrimento, para que eles possam dar um tempo para que o obsediado consiga modificar o seu comportamento, modificar os seus pensamentos, para que se quebre esse processo, esse círculo vicioso que se forma num processo obsessivo. Mas isso é muito consequência desses sentimentos que nós trazemos. E aí, um momento para reflexão, eu gosto demais dessa frase do Shakespeare, né? Um grande poeta, escritor inglês. O Shakespeare tinha essa frase venerável que dizia: não perdoar é como beber veneno desejando que o outro morra. Vejam bem, não perdoar é como beber veneno desejando que o outro morra. Ou seja, quem mais se prejudica em não perdoar é quem não perdoa. Então, não é a pessoa que ofendeu, não é a pessoa que causou o mal que é a mais prejudicada. Porque quem carrega a mágoa, quem vai carregar a culpa, é aquele que não consegue perdoar. Esse é que precisa se libertar, porque o perdão é uma grande libertação que a gente traz quando consegue praticá-lo de uma maneira verdadeira. E aí Jesus, né, voltando em Jesus, ele ensina um caminho para que a gente possa alcançar o perdão. Obviamente, a gente não é capaz de perdoar uma pessoa verdadeiramente de um momento para o outro, né, num estalar de dedos, né, de um dia para o outro. O perdão ele é um processo que ele precisa ser construído dentro de nós. Então a gente tem que fazer todo um trabalho íntimo, né, todo um movimento de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, para que a gente construa o perdão nas nossas vidas. Né, porque ele não vai cair no nosso colo e, obviamente, não é algo que vai acontecer do instante ao outro. Vencer o orgulho, vencer o egoísmo que tem dentro de nós, vencer a mágoa, vencer a culpa, não são coisas fáceis, né? Isso não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que a gente precisa começar a fazer. A gente precisa, se há um caminho para se alcançar o perdão, então a gente precisa começar a trilhar esse caminho. A gente precisa se esforçar e refletir para que a gente vá de encontro ao perdão e que cada vez mais nós alcancemos essa capacidade. E para então falar desse caminho que Jesus vem nos ensinar, existe essa famosa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 25 a 26, em que Jesus diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esse é um trecho que a gente precisa analisar com bastante calma. E para analisar isso, vale a pena a gente visitar os conhecimentos que foram trazidos a nós por esse psiquiatra e psicanalista suíço muito famoso chamado Carl Jung. O Jung, na sua teoria, que inclusive é muito trabalhada por Joana de Ângeles, né, em toda a coleção que ela traz, né, da série psicológica, que foi psicografada pelo Divaldo, ela traz uma análise muito interessante, né, a respeito da teoria do Jung, porque como ela coloca, né, a teoria do Jung ela se aproxima demais com a doutrina espírita, com o conhecimento espírita, mostrando uma essência do ser que a gente precisa aprender a acessar. E o Jung, ele tinha consigo, né, a ideia de que todos nós portamos o que ele chamou de sombra psíquica. Seria como se fosse uma parte da nossa mente onde a gente coloca tudo aquilo que a gente não gosta. Então ali ficam todos os sentimentos ruins, tudo que nos machuca, tudo que nos causa mal, a gente coloca ali. E ele
coloca bem desse jeito, Jung. É como se fosse assim, ó, aquele tapete que a gente esconde a sujeira embaixo. E ele chama de sombra psíquica, por que sombra? Porque essa parte da mente não é uma parte que a gente consegue acessar a qualquer hora, a qualquer momento. Ela só é acessada eventualmente. E, na verdade, ela é acessada, como o Jung nos coloca, quando a gente se sente ofendido. Então, toda vez que nós nos ofendemos com alguém, com alguma situação, né, sentimos ressentidos, é porque nós estamos mobilizando esse conteúdo que está lá na sombra psíquica. A gente não consegue acessar esse conteúdo se nós não formos expostos a situações que nos gerem ofensa. Por isso que essas situações, elas são extremamente importantes para o nosso aprendizado, né, para o aprendizado da alma. Quando alguém faz algo para nós e que a gente fica incomodado. Essa situação é a situação que a gente tem que parar para pensar, puxa vida, estou tendo a oportunidade de poder trabalhar um conteúdo que existe na minha mente e que eu não consigo acessar espontaneamente. Jesus trabalhava com a ideia da sombra psíquica. E aí, essa passagem, né, a passagem de Jesus muito famosa, né, de quando Jesus foi chamado para opinar a respeito da mulher que havia cometido adultério e que, pela lei mosaica, a mulher pega em adultério, ela era condenada a apedrejamento em praça pública. E, obviamente, os fariseus, que sabiam de todo o discurso de Jesus, que era aquele discurso do perdão, que era o discurso da compreensão para com o seu próximo, eles queriam justamente que Jesus falasse que aquela mulher não deveria ser apedrejada e que, dessa forma, ele corrompesse com a lei mosaica da época e fosse preso, fosse perseguido. Obviamente que os fariseus estavam nesse cenário querendo uma oportunidade para pegar Jesus. Mas Jesus, muito sábio, né, Jesus, muito conhecedor da alma humana, quando ele foi questionado se essa mulher deveria ser apedrejada ou não, o que ele fez? Jesus ele se agachou no chão e ele começou a fazer símbolos, desenhos que demonstravam ali as imperfeições das pessoas, né, que representavam as imperfeições das pessoas. Ele permitiu que aquele público que já estava com as pedras na mão, ali prontos para atirar naquela mulher, vissem aquilo que ele fez. E ao se levantar, Jesus então perguntou àquelas pessoas: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Por que Jesus fez isso? Jesus, ele justamente mobilizou a sombra psíquica. Aquelas pessoas todas que estavam ali prontas para apedrejar, elas estavam sentindo raiva daquela mulher. Porque isso é assim que acontece. É a mesma coisa quando hoje, por exemplo, claro, guardando as devidas proporções, na época, né, um adultério era como se fosse um crime hediondo que a gente vê hoje. Então, por exemplo, quando a gente vê na televisão houve um crime hediondo, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, matou uma criança com requintes de crueldade, ou matou uma outra pessoa com requintes de crueldade, aqueles crimes horríveis, né? Que a gente vê a televisão, você fala assim, dá vontade de pegar aquela pessoa pelo pescoço, de esganar, de matar. A gente tem esse ímpeto de querer revidar aquilo que a pessoa fez. E esse é o sentimento, justamente, que é gerado nesse tipo de situação. E aí é o momento que a gente tem que perceber por que eu fico ofendido quando eu vejo uma situação assim? Por que quando eu vejo alguém agredindo ou fazendo mal a outra pessoa, eu me sinto ofendido? A gente se sente ofendido porque essa situação mobiliza o conteúdo da nossa sombra psíquica. E foi isso que Jesus fez. Então, Jesus fez com que aqueles homens enxergassem ali que todos nós erramos, que todos nós cometemos falhas, que ninguém de nós aqui que está aqui é perfeito. Então, como nós podemos julgar o comportamento de outra pessoa se nós também portamos imperfeições? Então, isso é trabalhar com a sombra psíquica, de maneira a, vamos dizer assim, a evitar com que aquela ofensa se torne uma raiva, se torne uma mágoa, se torne uma culpa no futuro. Então, quando Jesus fez isso, foram saindo, né, os mais velhos primeiros, depois os mais jovens,
e ninguém atirou pedra nenhuma naquela mulher, mostrando que este é o caminho que nós temos que construir quando a gente se sente ofendido perante alguém. Por isso, que a percepção da nossa falibilidade, ou seja, da nossa potencial condição de que nós falimos muito, de que nós erramos muito, então essa percepção do erro da criatura humana, que erra assim como o seu semelhante, ele é o primeiro passo para o perdão. E lembrando de uma outra frase de Jesus aqui nas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a primeira condição que a gente precisa para poder pensar em perdoar é desenvolver em nós a humildade, que é justamente nós reconhecermos em nós todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Saber que nós não temos a condição moral de condenar ou de julgar outras pessoas se ainda nós portamos também muitas falhas dentro de nós. Então, se a gente voltar naquela passagem de Jesus, o que a gente vai ver? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Quem são esses adversários que Jesus fala? A gente pensa sempre no adversário externo, naquela pessoa que possa nos ter feito mal. Mas a gente poderia pensar que esses adversários são os adversários internos, são o nosso orgulho, são o nosso egoísmo que existem dentro de nós e que a gente precisa se reconciliar com ele, enquanto estais com ele a caminho. O que significa isso? Olha, na hora que surge a ofensa, na hora que eu me vejo com raiva de alguém, esse é o momento melhor para que a gente possa trabalhar o orgulho, trabalhar o egoísmo que existe dentro de nós. Então, é a oportunidade de mobilizar a sombra psíquica. E por isso mesmo que Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, quando alguém nos ofende, a gente tem a oportunidade, mediante uma situação ruim, mediante uma situação de sofrimento, de reverter isso para o nosso bem, para o nosso aprendizado. E aí ele continua, para que ele não vos entregue ao juiz. Então, para que esse adversário não nos entregue ao juiz. E o juiz não nos entregue ao ministro da Justiça. Quem é esse juiz? Esse juiz é a nossa consciência. É onde estão as leis divinas. Não é um tribunal que estará cobrando de nós, como espíritos, aquilo que nós fazemos. Somos nós mesmos. É a nossa própria consciência que vai cobrar de nós. E quem é esse ministro da Justiça? Que não as leis divinas, especialmente a lei de causa e efeito. Porque se nós não soubermos nos comportar de maneira adequada, conforme as leis divinas, conforme as virtudes que Jesus veio nos ensinar, pela lei de causa e efeito, nós sofreremos uma consequência. E que consequência é essa, que Jesus fala, porque não sejais metido em prisão? É justamente os sentimentos de culpa que nós carregamos em nós, os conflitos internos que nós apresentamos. Essas são as consequências de uma atitude que não consegue perdoar. Então, a nossa própria consciência vai gerar essa situação de conflito, de culpa, para que a gente deva se mobilizar perante aquilo que está acontecendo em nossa intimidade. Portanto, o primeiro passo para se perdoar é a gente aprender a perdoar a nós próprios, é sermos humildes, reconhecermos os nossos erros e nos aceitarmos como nós somos. É claro que a gente não deve se acomodar como nós somos e assim continuarmos. A gente deve se esforçar para melhorar, se esforçar para sermos melhores a cada dia, vencendo essas barreiras da nossa intimidade. Mas a gente precisa, antes de tudo, aceitarmos como nós somos verdadeiramente. Isso é auto-perdão, isso é necessário para que a gente possa perdoar o outro, é necessário que comecemos de nós mesmos. Então, lembrarmos que somos espíritos em evolução, que nós temos falhas, defeitos, assim como todas as pessoas, e que eu preciso perdoar assim como necessito do perdão dos outros. Não é isso que Jesus nos ensina no Pai Nosso, quando ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores?
certamente, uma das, né, podemos dizer que o segredo, ou talvez assim, né, a postura perante a vida, perante a existência, não apenas e quando eu digo a vida, não estou se referindo apenas à vida física, material, mas à vida como um todo, né, a vida no mundo espiritual também, que certamente o segredo da evolução espiritual, ela está na nossa capacidade de servir, de cuidar do próximo, de saber olhar para o outro, de fazer o bem para o outro, tendo como a maior recompensa a felicidade do outro, e não a nossa, porque a nossa certamente será consequência disso. E aí, relembro a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E aí ele diz, os Espíritos respondem, a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Vejam bem, o perdão das ofensas. Então, o perdão, ele é uma postura de caridade, ele é uma postura que nos chama ao trabalho do bem, ao serviço útil que a gente faz para nós e para o próximo. Precisamos da benevolência e precisamos também da indulgência. E aí Jesus diz para nós lá no Evangelho de Mateus: aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhes apresentai também a outra. Vejam bem, Jesus não estava dizendo que a gente deveria aceitar livremente a ofensa dos outros, mas que diante de uma ofensa nós deveríamos revidar com o bem e não com o mal. Não devolver o mal àquele que nos agride, mas oferecer a ele um outro lado da moeda, um outro caminho, mostrando que não é agredindo, que não é ofendendo, que a gente consegue verdadeiramente a nossa felicidade, mas é sempre fazendo bem, é sempre a ação dentro das leis divinas. E aí gostaria muito de lembrar de Gandhi, porque Gandhi foi um grande espírito que esteve aqui entre nós, né, encarnado entre nós, e que nos trouxe lições maravilhosas pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. E certa vez Gandhi, quando ainda vivia na África do Sul, ele lá na época, né, por conta do apartheid, por conta de toda aquela discriminação racial que havia dentro da África do Sul, então os descendentes europeus andavam por uma calçada e Gandhi, que era indiano, assim como a população nativa local da própria África do Sul, tinha que andar numa calçada distinta dos descendentes europeus. E aí, Gandhi, não se conformando com aquela situação, ele foi à calçada dos europeus, foi andar naquela calçada. E um policial, vendo ele naquela calçada, abordou ele e disse que ele precisava se retirar dali. E ele explicou ao policial que ele não era menos do que nenhuma daquelas pessoas, que nós todos éramos iguais, que somos todos irmãos, e que ele não via o menor sentido dele ter que andar numa calçada distinta daquelas pessoas. E continuou a andar na calçada, e o policial acabou agredindo o Gandhi, jogou ele no chão. O Gandhi não revidou, não retrucou, levantou e continuou andando. Mais adiante, o policial agride ele novamente, derruba ele no chão. O Gandhi não revida, levanta, sai andando, continua na calçada. Por uma terceira vez, o policial o derruba no chão em ação de agressão. E aí o policial, indignado, pergunta a Gandhi: aonde você aprendeu a ser tão covarde assim? Por que você não reage? Por que você não quer lutar contra mim? Por que você não briga comigo? O Gandhi apontou para o peito deste homem, aonde havia uma correntinha com um crucifixo de Jesus. E Gandhi disse ao homem, apontando para o peito onde estava a correntinha: quem me ensinou a ser assim foi este homem que você traz no seu peito. Ele me ensinou a ser assim. Ele me ensinou que eu não devo retrucar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. A indulgência, que é um outro comportamento que Jesus vem nos ensinar, está também no Evangelho de Mateus, quando ele diz:
Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Ou seja, a gente vê um cisco no olho do vosso irmão, quando nós não vemos no nosso uma trave. Ou seja, a gente consegue ver o defeitozinho do nosso irmão, do nosso familiar, do nosso amigo, do nosso colega, do nosso companheiro de jornada, mas a gente não enxerga os grandes defeitos que nós trazemos na nossa alma. Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Jesus, né, o famoso tapa com luva de pelica, ele nos deixa muito claro, né, que nós temos muito o hábito de enxergar o defeito dos outros e não temos o hábito de enxergar os nossos defeitos. Não há nenhum mal em nós vermos os defeitos do outro. O problema é o que nós vamos fazer com isso, né? A gente tem que entender que a percepção do defeito do outro, ela está na proporção também dos nossos defeitos. Porque quando o outro comete uma atitude que nós julgamos inconveniente, inadequada, e aquilo nos causa mal ou nos ofende, a gente tem que lembrar que a gente está mobilizando a nossa sombra psíquica. Então, a gente está tendo uma oportunidade de nós lidarmos conosco mesmo. Então, antes de eu ir lá e querer retalhar ou querer condenar ou querer julgar o próximo, eu tenho que pensar o que eu tenho que consertar em mim. Que defeitos eu preciso corrigir dentro de mim para que eu possa depois poder ajudar o meu irmão, né, o meu próximo, nessa caminhada dele. A gente tem que lembrar que quanto mais íntimas são as nossas relações, mais defeitos nós enxergamos nas pessoas. É muito mais fácil a gente enxergar defeito em quem a gente convive muito. E aí a gente tem que pôr essa prática da indulgência, né, no nosso dia a dia, lembrando que a gente vai enxergar os defeitos, mas a gente tem que ter esse pensamento, a humildade de entender que também temos defeitos e que isso deve representar em nós essa oportunidade de autoconhecimento. É necessário esforço para perdoar, mas a gente não precisa de muito esforço. Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos, pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos foi: sim, e frequentemente fazendo os esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então a gente precisa começar, dar o primeiro passo para que a gente possa, desenvolvendo em nós a benevolência, desenvolvendo em nós a indulgência, a gente possa alcançar o perdão, a gente possa trilhar este caminho, que, como eu disse a vocês, ele tem que ser construído, ele não vai cair de pronto, ele não vai cair no nosso colo, a gente precisa construir o perdão na nossa vida, dentro das nossas atitudes, assim como nós precisamos perdoar o nosso próximo, nós também precisaremos que cada um aprenda também a nos perdoar diante das nossas falhas. E para a gente finalizar, eu gostaria de trazer essa mensagem de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, uma mensagem que se chama O Perdão, para a gente poder refletir sobre as palavras desse nosso grande mentor e amigo espiritual. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. O perdão é remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana.
Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias de cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso dia, a nossa semana. Muito obrigado a todos.